E aí, pessoal, então continuando, na aula passada a gente fez o formulário principal e agora nessa aula a gente vai fazer um formulário para cadastrar um cliente. Eu vou lá no projeto, na pastinha View, botão direito, novo, vou criar um novo formulário JFrame. O nome do meu formulário, JFRM de cliente, clique em finalizar, vou dar uma expandida aqui no meu formulário e vou colocar aqui alguns. Primeiramente, vou colocar alguns labels. Então, que são os rótulos. Os rótulos são textos que vão exibir alguma informação sobre algum campo. Vai direcionar o usuário a digitar alguma informação em algum campo de texto. Certo? Então, vou clicar no rótulo. Vou pegar, apertar Shift, clicar com o mouse, soltar, move o mouse para baixo e você vai adicionando aí alguns labels. 5 labels, tá? Acho que deu o suficiente. E nesses labels, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar alguns textos neles, então vou alterar os textos deles. Vou pegar o primeiro label, vou lá em propriedades, então onde está o texto? Label 1, eu vou colocar código, então para a pessoa digitar o código. No label 2 a mesma coisa, então posso fazer o atalho, aperto F2, clico nele, aperto F2, nome. Campo 3, CPF, campo 4, data de nascimento, e o campo 5, por exemplo, telefone. Certo? Então tem os meus rótulos aí. Vou lá em paleta e agora vou colocar alguns campos de texto, campos para a pessoa entrar com dados. Eu cliquei em campo, vou lá, clico em código, depois em nome, CPF. Aliás, vou clicar somente em código, nome e CPF. O que está aqui eu vou apagar. Então apaguei o CPF. No CPF, na data de nascimento e no telefone, eu vou colocar campos formatados. Então, campo formatado. Campo formatado é um pouquinho diferente do campo de texto, porque ele permite que eu coloque alguma máscara. Então, coloque barra, parênteses, tracinho. Então, já faz a formatação do meu campo. Então, clico no campo formatado, coloco lá em CPF, campo formatado, data de nascimento e telefone. Beleza. Eu coloquei meus campos formatados aí. Cada um desses campos, eles são vistos pelo Java, são considerados pelo Java variáveis, objetos. Então, por exemplo, tem aqui, ó, esse campo de texto, o nome dele é JTextField1. Se eu vim aqui em código-fonte, lá na parte de baixo, eu vou ver que eu tenho algumas variáveis, alguns atributos globais. Então, tem minha classe, e aí na parte de baixo tem os atributos. Então, você pode ver que vai ter aqui, ó, JTextField1, que é do tipo JTextField, é uma variável privada, então é exclusiva dessa classe aqui. Eu posso alterar o nome dessas variáveis para ficar mais fácil de eu saber o que é cada uma das coisas. Então, por exemplo, o campo código, eu posso vir aqui, ó, clico com o botão direito em cima dele, alterar o nome da variável. Então, o nome da variável vai ser txt código. Vou fazer isso para o nome também. Botão direito, altera o nome da variável, txt nome. CPF, botão direito, altera o nome da variável, txt. CPF, data de nascimento, altera o nome da variável, txt. Data, nascimento, telefone, txt, telefone. Beleza, então alterei o nome das minhas variáveis. Se eu for olhar lá em código-fonte, ó, txt código, txt CPF, txt data de nascimento, txt nome, txt telefone. Então, são variáveis desses tipos de dados aqui. Então, no caso, são objetos.
Muito bem. Vou apagar. Todo formulário, quando a gente vai trabalhar, então ele tem que estar em branco para a pessoa ter que digitar as informações. Ela não pode estar preenchido já. Então, como que eu faço para limpar esses textos que estão nesses campos? Então, clico no campo, vou lá em propriedades e a propriedade texto deles, eu apago o texto que está lá. Então, ficou em branco. Posso fazer isso para todos de uma vez. Então, clico em todos os campos, vou na propriedade texto dele, apago e dou um Enter. Então, limpou todos os campos, estão em branco. O campo CPF ele tem uma formatação, então ele tem 3 dígitos, depois tem um pontinho, mais 3 dígitos, um pontinho e assim por diante. Para colocar essas máscaras, essas formatações, então basta eu clicar no campo e em propriedades, e aí eu vou ter uma propriedade que chama Formatter Factory, ou fábrica de formatação. Eu clico nos 3 pontinhos e aqui eu vou ter algumas formatações pré-definidas, formatação para número, para data, para hora. Eu vou pegar aqui essa máscara. Essa máscara é uma formatação que a gente próprio pode definir. E em máscara eu vou selecionar personalizado, então eu vou criar uma máscara minha. E aí, para dígitos numéricos, a gente usa o jogo da velha, depois eu coloco qual que é a máscara que eu quero. Então, ponto, mais 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, tracinho, mais 2 dígitos. E dou um OK. Vou fazer a mesma coisa para a data de nascimento. Clicar nos 3 pontinhos, data. Aqui, se eu colocar data, ele não vai colocar a formatação para mim, mas ele já vai fazer a conversão do texto para data. Certo? A gente vai trabalhar nesse exemplo conforme mais simples, que é tudo texto, tudo string. Eu vou selecionar máscara, personalizado, então 2 dígitos, barra, 2 dígitos, barra, mais 4 dígitos. Vou dar um OK. Então ele vai colocar a máscara da data. E do telefone é a mesma coisa. Então, vou lá em propriedades, Formatter Factory, máscara, 2 dígitos para o código de área, 4 dígitos para o número e mais 4 dígitos para o prefixo e sufixo. Ok. Beleza, então aqui a gente tem os nossos campos. Eu vou dar uma formatadinha aqui, uma organizada neles. Um campo código é um campo um pouquinho menor. Campo nome precisa de um espaço maior para a pessoa digitar. Campo CPF e data de nascimento não são tão grandes assim. E o campo telefone. Beleza. Então, formatei meus campos, organizei o layout aqui. Para ficar mais fácil de trabalhar, eu sempre aconselho acrescentar esses campos em painéis. Então, a gente vai selecionar todos os campos. Então, ó, clica no formulário, seleciono todo mundo. Botão direito, incluir, container swing, painel. Então, vou colocar eles todos em um painel. Então, olha lá, colocou um painel e aí todo mundo está dentro deles. Então, se eu clico no painel, eu consigo movimentar todos os campos de uma vez. Nesse painel, a gente pode colocar, alterar algumas configurações dele. Então, por exemplo, nas configurações, a cor de fundo, a borda e assim por diante. Eu vou alterar a borda dele. Clicar nos 3 pontinhos, colocar uma borda com título. E no título aqui eu vou colocar dados do cliente. Ok. Então ele vai colocar um título para mim na borda aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar ele do lado de cá. Desse lado aqui eu vou colocar alguns botões que vão ser as funcionalidades desse formulário. Então, os botões que vai permitir inserir registros, apagar registros e assim por diante. Vou lá em paleta, vou pegar o botão, vou colocar 1, 2,
3, 4, 5 botões. Certo? O primeiro botão vai ser o botão de adicionar, então posso clicar nele e ir na propriedade texto, ou apertar F2 para alterar o texto. Então, adicionar, remover, salvar, pesquisar e ver. Então, tem 4 botões aqui. Da mesma forma que eu coloquei esses campos de texto no painel, eu vou colocar esses botões também no painel. Então, vou selecionar todos os botões, botão direito, incluir num container painel. Então, todos os botões estão no painel. Feito isso daí, eu vou pegar e vou colocar alguns ícones nesses botões para melhorar a visualização do formulário. Então, eu vou selecionar todos os botões, vou lá em Propriedades, Ícon, e aí eu vou abrir a pastinha imgcad e eu vou ter aqui alguns botões. Então, eu vou clicar no botão Adicionar, vou dar um OK. Ele vai colocar o botãozinho Adicionar para todo mundo. Então, adicionar está certo, clico no próximo, que é o remover, vou em propriedades, e aonde está o ícone aqui, clico na setinha para baixo agora, excluir, depois botão salvar, botãozinho pesquisar, e o botão ver, não vou ter um botão próprio para ele, vou deixar o mesmo do pesquisar, não tem problema. Certo? Então, adicionei imagens aos botões. Alguns botões estão maiores, outros estão menores. Então, a gente pode pegar e deixar todos os botões do mesmo tamanho. Acho que fica mais padronizado, mais agradável visualmente. Então, clique em todos os botões. E aqui nas propriedades a gente vai ter uma propriedade que chama tamanho horizontal, tamanho vertical. Então, qual que é o tamanho no horizonte, qual que é o tamanho vertical deles, qual que é a largura, qual que é a altura. Tamanho horizontal, vou definir que é 120 de largura. E na vertical, vou definir que é 40. Ficou pequeno, vou colocar 45. 45 até pode ser 130, aqui, deixar um pouquinho mais largo. Certo? 130 por 45. Isso aí é ajuste, então você vai configurar dependendo do que você precisa. Então, vou arrastar aqui esse painelzinho para cima e jogar esse daqui um pouco mais próximo. Beleza. Então, para terminar esse formulário agora, eu vou acrescentar uma tabela aqui nessa parte inferior. Então, essa tabela vai mostrar todos os dados que foram adicionados, removidos e assim por diante. Então, clico lá em paleta, seleciono a opção tabela. Essa tabela ela meio que bagunça um pouco os nossos componentes na hora que a gente adiciona ela. Tenta sempre colocar ela mais próxima na parte de baixo aqui, ó, mas nunca fora. Então, eu cliquei aqui e colocou minha tabela. Qual que é assim, um dos problemas que a gente mais vê que acontece? Se eu vim aqui, ó, clicar no formulário na janela navegador, a gente vai ter lá a raiz, que é o formulário, outros componentes, que são os componentes invisíveis, que estão escondidos, e aqui o frame. Então, dentro desse frame, a gente vai ter todos os componentes. Então, tem dois painéis, esse painel dos botões e a tabela. Então, lá navegador, painel, painel e o scroll da tabela. No painel 1, ó, tem o campo formatado, tem o label. Você vai clicando nesses campos aqui, ó, eles vão sendo selecionados lá no formulário. Então, cada um desses campos corresponde a um campo do formulário. Dentro do outro painel, a gente tem os botões. Então, se você clicar nos botões, ele vai sendo selecionado também lá. E aqui a gente tem a tabela. No meu caso, essa tabela chama tabela 1. Se por acaso
Bom, se você não está vendo essa janela navegador, mesmo esquema. Vai lá em janela, navegador, vai abrir essa janela para você visualizar todos os componentes que estão no seu formulário. Mas se por acaso você veio aqui em tabela, paleta, clicou em tabela, e aí você não clicou no formulário, você clicou fora aqui, ó. Ah, você não colocou a tabela, ela não veio para cá? Ela veio. Então ela está aqui, ó, escondida, tá vendo? Ó? Em outros componentes. Então, são os componentes que não estão visíveis no formulário. Ela está aqui escondidinha, tabela 2. Você adicionou ela. E aí você pode ter problema depois na hora de usar, chamar ela, por causa de ter duas tabelas, você está trabalhando com componentes diferentes. Nesse caso aqui é interessante você apagar esse componente. Então você vai lá em navegador, outros componentes, seleciona lá o scroll pane, que vai ter a tabela dentro dele, e aperta delete e apaga aquele componente, certo? Então aqui a gente adicionou a nossa tabela. Vou vir aqui, vou diminuir um pouco o tamanho da tabela e um pouco o tamanho do formulário. Beleza. Então esse é o layout do nosso formulário. Vou salvar. Bom, se eu visualizar, meu formulário está assim. Se eu executar o meu projeto, o que vai acontecer? Vai abrir o formulário principal, mas se eu clicar em cliente, não vai acontecer nada. Se eu clicar em cliente, nada também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o formulário principal e colocar um código para que ao chamar esse menu aqui, esse formulário seja exibido. Então, qual seria esse código? Então, vamos lá. Então, abre o formulário principal, clique em cadastro, dá 2 cliques em cliente, e aí o que a gente vai fazer nesse método que abriu? Então, abriu aqui para mim, jmenu item 1. Então, este componente vai realizar esse método aqui ao ser clicado. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar primeiro um objeto daquele formulário. Então, jfrm cad cliente. Ou FRM só, melhor. Então, JFRM CAD Cliente é o nome dessa classe aqui, ó, da classe que construiu esse formulário. Então, aqui é a parte de projeto, de design, e aqui é a parte de código-fonte. Então, código-fonte que foi utilizado, realizado para criar aquele formulário. Aqui a gente tem o nome da classe, ó, FRM CAD Cliente. Então, um Ctrl C aqui e colar aqui, ó. Então, é o mesmo nome, sem diferença. Então, para criar uma variável, criar um objeto, a gente sempre coloca o tipo, o nome da variável. Quando é objeto, igual a new, e aí o construtor dele, que é o mesmo nome da classe. Então a gente está chamando, ó, jfrm CAD cliente, abre e fecha parênteses, a gente está chamando esse método aqui, ó. Tá vendo? Create new form. Então, esse método, abre e fecha parênteses. Então, esse é o método construtor, o método que é utilizado para construir o formulário. Então, sempre quando a gente dá new, a gente está chamando esse método aqui, mesmo que ele não exista. Bom, criei o formulário. Então, essa variável é um formulário desse daqui, beleza? Só que ela está escondida, ela está invisível. Para tornar ela visível, vou colocar frm.setVisible. Então, coloca na visibilidade do formulário. Coloca a visibilidade como verdadeira, true, certo? Então, ó, botão direito, ou clico aqui em executar. Se eu clicar lá em cadastro, cliente, ele vai e exibe para mim aquele formulário de cliente. Note que quando eu cliquei, aconteceu outra coisa aqui, ó. Se eu clicar em cliente, ó, ele abre o formulário e abriu posicionado no canto superior esquerdo. Se eu clicar de novo em cliente, ele vai abrir outro formulário. Então tem dois formulários de cliente. Se eu clicar de novo, ele vai abrindo vários, certo? Isso é uma característica deles. Por quê? Porque toda vez que eu clico, eu estou criando um novo formulário aqui, ó, certo? Para a gente não ter essa opção de criar vários, a gente tem que mudar o tipo de quadro.
Daí a gente vai ver isso mais para frente. Bom, uma coisa que está acontecendo aqui, ó, é a hora que eu abro o formulário de cliente, ele abre a janela, só que a hora que eu fecho essa janela, ele fecha todo o meu programa. Então, para evitar isso daí, eu tenho que configurar esse formulário de cliente. Então, a configuração de fechar dele, a propriedade de fechar dele, a gente tem algumas opções que podem ser utilizadas. Então, para a gente fazer isso, ó, clica no formulário. Cuidado, não é num botão, não é no campo, não é no painel, é no formulário. Então, tem que estar circulado inteiro o formulário. Você vai lá em propriedades e aí a gente tem a propriedade, ó, Default Close Operation. Então, qual que é a operação padrão de fechar? A operação padrão que está aqui, ó, é o este on close. Então, este sai ao fechar. Então, sai do programa ao fechar. As outras opções que a gente tem é o hide, esconde o formulário, então torna ele invisível. Do nothing, não faz nada. E dispose, fecha só o formulário. Então, a gente vai colocar essa opção, dispose, fecha apenas o formulário. Ó, se eu clicar em executar novamente, cadastro cliente, vou abrir o formulário, fechei, fecha só o formulário, não fecha mais o programa inteiro, certo? Bom, outra coisa, o formulário não tem título, tá vendo? Lá no de cima a gente tinha colocado título, aqui não tem. E um outro problema é que ele abre sempre posicionado na parte de cima. Então, vamos corrigir essas duas coisas. Então, de novo, clicando no formulário, propriedades, título, eu vou colocar um título, cadastro de cliente. E para centralizar o formulário, então vem com ele selecionado. Como que eu sei que ele está selecionado? Aqui em cima, ó, apresenta o nome de quem está selecionado. Então, JFrame está selecionado. Se eu clicasse no campo nome, por exemplo, ele vai mostrar que o TXT nome está selecionado. Tá vendo? Então, clico no formulário de novo, vou em propriedades, código, e aí em código eu vou marcar aqui, ó, gerar centralizado, e na política eu vou gerar código de redimensionamento, certo? Vamos testar novamente. Toda vez que eu executo, ele já salva automaticamente. Ó, cadastro, cliente, aí ele abriu para mim meu formulário centralizado. Vou fechar, fechou só o formulário, beleza. A tecla de atalho, ó, Ctrl Shift C. Então, se eu apertar Ctrl Shift C, automaticamente também já abre o meu formulário. Então, a tecla de atalho está funcionando perfeitamente. Beleza. Bom, outra coisa que pode acontecer é a pessoa clicar no formulário e maximizar ele. Então, a hora que maximiza, tá vendo que ele perdeu um pouco a configuração original dele. Então, a gente pode fazer algumas coisas para ele manter um pouco a configuração, não toda, ou a gente pode permitir que a pessoa não consiga redimensionar o formulário, certo? Bom, se eu quiser que a pessoa não redimensione o formulário, então eu clico no formulário, ele tem que estar selecionado, vou em propriedades, verificando aqui em cima, ó, o formulário está selecionado. Na abinha propriedades, eu vou ter uma propriedade que chama resizable. Então, resizable. Resizable, que significa? Able, permitir. Resize, redimensionar. Permite redimensionar. Então, aqui está marcado, checado. Então, permite. Se eu desmarcar, não permite. Executar. Cliente. Agora, não permite que eu redimensione meu formulário mais. Beleza? Aqui em cliente, só voltando, então esse menu está funcionando, mas se eu clicar nesse daqui, nada acontece. Então, ainda não aconteceu nada. Então, para que ele execute também, eu posso pegar, não fica um negócio muito bonito, mas é mais simples, copio o código do item, daquele menuzinho de cima, cadastro cliente, dá 2 cliques, vai lá, copia o código e cola nesse botãozinho aqui, ó. Certo? Então,
é a mesma coisa. Se você clicar na parte de cima ou na parte de baixo, os dois vão abrir o nosso formulário. Eu vou parar essa aula por aqui e a gente volta em seguida.